ano de 2021, eu trabalhava como motorista de aplicativo em tempo integral. Morava em uma cidade turística e as corridas costumavam ser constantes à noite. Menos trânsito, mais gorjetas, principalmente de passageiros bêbados voltando de bares. Naquela noite, era um sábado comum. Eu havia acabado de deixar um grupo de universitários barulhentos perto de um campus. Eram cerca de 1h30 da madrugada. Logo em seguida, recebi uma solicitação de corrida com o nome Cristiano. O ponto de partida era um beco lateral próximo ao centro da cidade. Um local estranho para um chamado, já que não havia bares, lojas nem apartamentos por ali, apenas a parte de trás de um shopping antigo. Mesmo assim, aceitei. Quando cheguei, vi um homem encostado em um poste, usando moletom com capuz e jeans. Ele estava com o celular na mão, mas não parecia usar o aparelho. Só encarava a tela sem fazer nada. Parei o carro e disse: Cristiano. Ele fez que sim com a cabeça e entrou no banco de trás. Não falou mais nada. Não cheirava a álcool. Não parecia alterado. Só ausente. O tipo de pessoa que parece estar ali, mas também não está. Iniciei a corrida. O destino era um bairro residencial do outro lado da cidade, bem afastado. Cerca de 25 minutos dirigindo. Passados 5 minutos de silêncio, percebi que ele segurava o celular na altura das pernas, com a lanterna ligada, apontando suavemente para o banco do motorista. Eu olhei pelo retrovisor e perguntei: tudo certo aí atrás? Ele respondeu com a voz baixa: sim, e apagou a lanterna. Depois disso, ficamos quase 20 minutos em completo silêncio. Só o barulho do motor e o clima cada vez mais estranho. Chegamos ao destino. Era uma casa completamente escura. Nenhuma luz acesa por dentro ou por fora. Nem sinal de moradores, nem carro, nem iluminação pública por perto. Era como uma ilha de escuridão. Parei em frente e perguntei: é aqui mesmo? Ele não respondeu. Virei para trás e repeti: Senhor, este é o endereço? Ele olhou para fora, fixamente, sem dizer uma palavra. Mais uma vez perguntei. Finalmente ele assentiu com a cabeça, de forma lenta. Coloquei o carro em ponto morto e desejei boa noite. Ele permaneceu sentado. Não respondeu. Não saiu. Ficou apenas olhando para a casa. Depois de quase 1 minuto de silêncio, ele finalmente abriu a porta, mas não a fechou. Ficou de pé, do lado de fora, encarando a residência com a porta do carro ainda aberta. Eu fiquei parado, esperando, até que ele virou para mim e disse: preciso voltar. Eu perguntei: voltar para onde? Ele respondeu: para onde você me pegou. Disse isso sem emoção alguma, como se estivesse repetindo uma instrução mecânica. Expliquei que ele precisaria solicitar uma nova corrida. Ele apenas me encarou. Então ele disse: por favor, preciso voltar. Eles ainda estão lá. Aquela frase me travou por dentro. Perguntei: quem está lá? Ele não respondeu. Apenas ficou parado, com a mão na porta, olhando para mim. Respirava com dificuldade, parecia agitado, mas não de forma agressiva. Era como se estivesse em pânico, mas sem demonstrar. Repeti que ele precisava fazer outro pedido pelo aplicativo. Ele ficou parado por mais alguns segundos. Depois se afastou e fechou a porta. Começou a andar em direção à casa escura, mesmo sem ter luz alguma lá dentro. Esperei até ele chegar perto da varanda e então fui embora. Dirigi até um posto 24 horas para usar o banheiro e comprar algo para beber. Estacionei na lateral, entrei, fiz o que precisava e voltei ao carro menos de 5 minutos depois. Quando abri a porta do motorista, ele estava lá, no banco de trás. O mesmo homem, o mesmo moletom, a mesma expressão vazia. Eu juro que havia trancado o carro. Ele não fez nenhum barulho, não mexeu um músculo. Só estava ali. Respirei fundo, entrei com cuidado e perguntei: como você entrou aqui? Ele respondeu com a mesma voz neutra: me leva de volta. Disse aquilo como se nunca tivesse saído do carro. Eu disse que chamaria a polícia e peguei o celular. Ele se inclinou para a frente e eu pude ouvir a respiração dele atrás de mim. Então falou: eles ainda estão na casa. Por algum motivo aquilo me fez hesitar. A forma como ele disse não parecia ameaça, parecia desespero. Perguntei:
Aquela casa é dos seus pais? Ele respondeu: Era. Aquilo me gelou. Coloquei o carro em movimento. Voltei para o mesmo endereço. Tudo em mim dizia para não fazer isso, mas eu estava travado. Durante o trajeto, ele começou a respirar mais alto. Estava curvado, quase balançando no banco de trás. Sussurrou: Eles não saem, não importa o que eu faça. Chegamos à casa, ainda completamente escura. Ele saiu do carro e ficou parado na frente da porta. Não bateu. Não tocou a campainha. Apenas ficou ali. Depois de alguns segundos, fui embora. Dirigi 3 quadras até encontrar um poste de luz. Parei o carro e desliguei o motor. Fiquei ali por uns 10 minutos tentando entender o que tinha acontecido. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Nenhum crime foi cometido. Um homem estranho entrou 2 vezes no meu carro, falou coisas esquisitas. Só isso. No dia seguinte, reportei o caso ao suporte do aplicativo. Mas até hoje fico pensando, será que aquela casa era mesmo da família dele? Ou será que ele nunca saiu de lá? Comecei a trabalhar como motorista de aplicativo no ano de 2022, depois de perder meu emprego fixo no comércio. As contas estavam acumulando e, mesmo sem gostar muito da ideia de carregar estranhos no meu carro, acabei cedendo à necessidade. No começo era só isso, trabalho, corrida após corrida, nada demais. Até que uma sequência de noites estranhas me fez questionar se eu realmente estava sozinho naquele carro. Tudo começou numa sexta-feira. Eram cerca de 1h20 da madrugada. Eu havia acabado de deixar uma passageira em um prédio comercial e parei perto de um posto de gasolina fechado para descansar e beber água. Costumo esperar uns minutos entre uma corrida e outra, mas aquela veio quase de imediato. O aplicativo vibrou. Nova corrida. O nome era Juliano. O local de coleta ficava a poucas quadras dali, na mesma rua em que eu tinha deixado a passageira anterior. Aceitei sem pensar muito. Chegando ao endereço, vi um homem parado na calçada, sob uma das lâmpadas de rua. Ele usava um moletom com capuz e jeans. Estava de cabeça baixa, mãos nos bolsos. Quando parei o carro, ele não fez nenhum gesto. Apenas levantou os olhos e ficou olhando diretamente para o para-brisa. Por impulso, abaixei o vidro e perguntei: Você é o Juliano? Ele fez que sim com a cabeça e entrou no banco de trás, sem falar nada. O destino era um bairro tranquilo a cerca de 12 minutos dali, numa rua sem saída. Comecei a dirigir e percebi que ele não mexia no celular, não olhava para a janela, não fazia nada. Ficava ali, reto, como se estivesse me observando. Depois de uns 5 minutos dirigindo em silêncio, tentei puxar conversa. Noite tranquila, né? A resposta foi quase sussurrada. Ainda, aquilo me gelou por dentro, mas continuei dirigindo. Estávamos nos aproximando do destino quando ele falou: Vira à direita, ali naquela rua antes da principal. Era uma rua secundária, que terminava em frente a uma padaria pequena. Estava tudo fechado e escuro. É aqui, ele disse. Estacionei. Ele não saiu do carro imediatamente. Depois de alguns segundos falou: Pode encerrar a corrida. Eu finalizei no aplicativo e ele desceu. Mas não foi embora. Caminhou até o poste de luz e ficou parado ali, apenas me observando. Eu fui embora, tentando ignorar aquele arrepio no estômago. Na noite seguinte, a mesma coisa. Mais ou menos no mesmo horário. Nova corrida. Nome diferente, Robson. Mas o endereço era exatamente o mesmo. Quando cheguei, o mesmo homem, mesmo moletom, mesmo jeito de andar, mesma ausência de palavras. A rota era, de novo, até a mesma padaria. No caminho, ele pediu que eu virasse na mesma rua. Quando estacionei, perguntei: Você não é o cara de ontem? Ele respondeu com a voz calma, olhando para a frente: Você lembra de mim? Foi como se ele estivesse reafirmando, não perguntando. E aquilo me incomodou profundamente. Desci a tela e finalizei a corrida. Ele saiu do carro, foi até o mesmo poste de luz e ficou me observando mais uma vez, imóvel. Na terceira noite, eu me prometi que não ia trabalhar naquele horário. Mas a curiosidade venceu. Liguei o aplicativo depois da meia-noite.
Por volta de 1h30 da madrugada, recebi uma chamada. O nome do passageiro estava em branco. O endereço? O mesmo de antes. Fui até lá. Dessa vez não havia ninguém na calçada. Esperei. Nada. Quando olhei o aplicativo, percebi algo estranho. O trajeto já estava em andamento, mas eu não havia iniciado a rota direta até o meu endereço residencial. Fechei o aplicativo. Abri de novo. A corrida não estava mais lá. Nenhum histórico. O que estava lá, no entanto, era o endereço salvo na navegação automática do celular. Rua Caetano, número 187. Meu endereço. Desde essa noite, nunca mais aceitei corridas depois da meia-noite. E todas as vezes que passo por aquela padaria, mesmo durante o dia, tenho a impressão de ver alguém ali, parado sob o poste, o mesmo moletom, a mesma postura, como se ele nunca tivesse ido embora. Eu tenho 20 anos. Moro sozinha em um pequeno apartamento a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade. Moro com meu cachorro, um maltês de 5 quilos chamado Marley. Ele não é bravo, mas late bastante quando sente algo estranho. Aquela noite era uma sexta-feira comum. Eu estava limpando o apartamento porque meu namorado, que mora em outra cidade, viria me visitar no sábado. Como sempre, eu queria que tudo estivesse em ordem quando ele chegasse. Depois de quase 2 horas de limpeza, percebi que já passava das 18 horas e eu estava com muita fome. Não queria sujar a cozinha, então abri o aplicativo e pedi comida. Escolhi uma hamburgueria e selecionei a opção de entrega sem contato, com a instrução de deixar o pedido na porta. O aplicativo mostrou que o motorista estava a caminho. O nome dele era Eduardo e ele dirigia um Honda Fit branco. Sentei no sofá e fiquei assistindo televisão enquanto esperava. Cerca de 20 minutos depois, recebi a notificação de que meu pedido havia sido entregue. Levantei empolgada, com fome. Abri a porta, mas não havia nada ali, nem no meu tapete, nem nas portas ao lado. Desci o corredor, olhei as outras entradas do prédio. Nada. Estava prestes a enviar uma mensagem para o entregador quando bateram na minha porta. Me assustei um pouco, mas ao abrir, vi meu vizinho de porta com a sacola na mão. Ele disse: "Oi, desculpa. Peguei sua entrega. Achei estranho, porque o entregador estava parado olhando pela sua janela. Fiquei desconfiado. Agradeci e levei a comida para dentro, meio confusa. Mas como estava faminta, deixei para pensar nisso depois. Jantei, assisti a um filme e fui me preparar para dormir. Tomei banho, conferi as portas e janelas e deitei por volta das 23 horas. Cerca de 40 minutos depois, acordei com o meu cachorro rosnando baixo, perto da janela da sala. Ele estava com as orelhas em pé, encarando o vidro. Fui até lá, olhei para fora, mas não vi nada. Peguei o Marley no colo, falei com calma e voltamos para o quarto. Mas algo em mim já estava em alerta. 15 minutos depois, ele começou a latir. Desta vez, de verdade. Correu até a porta dos fundos e começou a rosnar. Eu já estava sentada na cama, paralisada. Em seguida, ouvi batidas. 3 batidas secas na janela do meu quarto. Levantei devagar e puxei o cobertor até o queixo. Fiquei olhando para a janela, quase sem respirar. Peguei o celular, disquei o número da polícia e cochichei. "Tem alguém no meu quintal. Minha janela não tem tranca. Ele pode entrar." A atendente pediu que eu fosse para outro cômodo, de preferência sem janelas acessíveis. Corri até a cozinha e peguei uma faca. Fiquei agachada ao lado da bancada, esperando ouvir sirenes. O tempo parecia congelado. Olhei pela janela da cozinha e o que vi fez meu estômago revirar. Do outro lado da rua, estava o Honda Fit branco, estacionado no canto do terreno que é usado como área de lazer para cachorros e trailers. O carro estava ligado, com os faróis apagados. Não havia ninguém visível dentro do veículo, mas eu sabia que ele estava ali, o entregador. Minutos depois a viatura chegou. 2 policiais vieram até mim. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Contei tudo o que havia acontecido. Eles foram até o quintal, próximo à minha janela, e encontraram pegadas. O chão ainda estava úmido da chuva da noite anterior. Então dava para ver perfeitamente as marcas.
Um dos policiais comentou. Ele ficou parado aqui por bastante tempo. Outro oficial foi até o carro, mas ele estava vazio. Nenhum sinal do motorista. Nenhum documento. Nada. Meu vizinho apareceu preocupado. Falou com os policiais e confirmou que tinha visto o homem olhando pela minha janela mais cedo. Um dos agentes me sugeriu dormir fora naquela noite. Meu vizinho se ofereceu para me abrigar, mas por algum motivo recusei. Depois que todos foram embora, tranquei tudo e fiquei sentada no sofá com a faca ao lado. Não consegui dormir. Apenas cochilei por curtos períodos. Por volta das 2 horas da madrugada, acordei com batidas na porta da frente. Ouvi uma voz. Polícia. Era a mesma mulher com quem eu tinha falado antes. Ela explicou que haviam permanecido nos arredores, vigiando minha casa, porque suspeitavam que o homem poderia voltar. E ele voltou. Foi preso quando tentava chegar à minha porta. Não estava armado, mas tinha uma chave de fenda no bolso e luvas pretas. Depois disso, nunca mais pedi comida em casa quando estou sozinha. E até hoje, quando ouço o som de pneus no asfalto molhado, me lembro do barulho do Honda Fit parando na frente da minha janela. No ano em que essa história aconteceu, eu tinha 26 anos. Estava visitando minha noiva em Washington, Distrito de Colômbia. Ela estava concluindo o treinamento militar e, como não víamos a família dela há muito tempo, resolvemos passar alguns dias juntos antes que todos chegassem para a formatura. Ficamos hospedados em um hotel não muito longe do centro. Aproveitamos para explorar os pontos turísticos durante o dia. O Monumento de Lincoln, o Congresso, a Casa Branca. Para alguém como eu, que nunca havia estado ali, era tudo muito impressionante. No fim de uma tarde quente, depois de várias horas andando, resolvemos voltar para o hotel. Estávamos exaustos. Sentamos à sombra de uma árvore enquanto minha noiva chamava um carro pelo aplicativo. Ela usava a conta dela, então eu não vi o nome do motorista nem o modelo do carro. Confiei nela. Depois de alguns minutos, um carro parou à nossa frente. Um monovolume cinza. Minha noiva perguntou pela janela: "Uber para Sarah?" O homem assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Parecia normal. Ela entrou no banco de trás e eu entrei logo depois. No início não estranhei o silêncio. Eu também estava cansado e o clima era de fim de dia. Mas após 5 minutos, algo me chamou a atenção. Minha noiva me cutucou e apontou para o celular. A tela mostrava que o motorista ainda não havia chegado ao local de coleta. E a foto do motorista não batia com o homem ao volante. O coração dela parecia ter parado. E o meu também. Olhei para o rosto do homem pelo retrovisor. Ele dirigia com calma. Não tinha expressão. Mas não era o motorista do aplicativo. "Ei", disse eu, tentando manter a voz firme. Mudamos de ideia. "Pode nos deixar aqui mesmo?" Ele não respondeu. Continuou dirigindo como se nada tivesse sido dito. Repeti: "Senhor, pode parar o carro?" Nada. Foi então que coloquei a mão no bolso e peguei meu canivete. Abri a lâmina discretamente e disse com firmeza: "Eu sei que você não é o motorista certo, e se não parar esse carro agora, eu vou me defender." O homem me olhou pelo retrovisor por um instante. Depois, virou o volante devagar e encostou o carro no acostamento. O som das portas destravando foi como um grito de alívio. Saímos o mais rápido possível. Ele acelerou e desapareceu. Minha noiva, trêmula, tentou ligar para o motorista verdadeiro que ainda estava nos esperando. Explicou onde estávamos. Em poucos minutos ele chegou. Contamos tudo para ele e a reação dele me deixou ainda mais inquieto. Ele disse: "Não é a primeira vez que isso acontece aqui." Segundo ele, nas últimas semanas, vários turistas relataram motoristas falsos rondando pontos turísticos e pegando passageiros distraídos. Alguns desapareceram. Outros nunca chegaram ao destino. Era uma forma fácil de enganar quem não conhece a cidade. Depois do susto, voltamos para o hotel e ligamos para a polícia. Fizemos o boletim de ocorrência e fornecemos a descrição do veículo e do homem. Eles disseram que iriam investigar. Nunca recebemos retorno. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se eu não estivesse armado, se não tivéssemos percebido a tempo.
É assustador pensar em como algo tão simples como pedir um carro pode colocar você frente a frente com alguém que não tem boas intenções. E como, em uma fração de segundo, a vida pode mudar. Hoje, sempre que entro em um carro por aplicativo, confiro o nome do motorista, a placa, a foto e até o tom da voz, porque não é o carro que importa, é quem está dirigindo.